Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje convidamos o senhor Jorge Neto Valente, presidente da Associação Sino-Lusófona da Indústria e Promoção de Intercâmbio Cultural, para falar sobre o intercâmbio e a colaboração entre a China e os países de língua portuguesa. Bom dia, senhor Valente. Muito obrigada por conceder a nossa entrevista. Obrigado, o prazer é meu. Desde sua fundação, a associação injetou nova dinâmica para a promoção de intercâmbio entre a China e os países de língua portuguesa. O senhor poderia comentar quais foram os trabalhos de destaque da entidade nos últimos anos e quais foram os projetos de intercâmbio e cooperação entre a China e os países lusófonos promovidos pela entidade? Portanto, a nossa associação foi formada porque Macau é a plataforma entre os países de língua portuguesa com a China. E nós facilitamos o comércio bilateral dos nossos associados, podem ser pessoas ou empresas. Levamos empresas chinesas, principalmente ultimamente levamos empresas chinesas para os países lusófonos e começar a entrar no mercado desses países. Normalmente um país de cada vez, concentramos muito principalmente em Portugal, Brasil e Angola, e nós começámos muito modestos, principalmente a introduzir a plataforma que é Macau para os nossos associados, porque há muitas pessoas e muitas empresas que são dos países de língua portuguesa e não sabem que podem usar Macau para entrar na China e que não sabem ou não percebem o que é o conceito da Grande Baía. Portanto, isso foi nos primeiros 3 anos, eu digo, foi um trabalho mais de promoção e de falar sobre estes temas para os que vêm de fora. E depois, dentro da China, mesmo os países, mesmo as empresas chinesas, muitos não percebem porque é que vêm por Macau, se podem ir diretamente. E nós também fizemos um trabalho inicialmente de promoção e de explicar às pessoas. Macau tem as suas vantagens. Nós somos um porto livre, nós temos livre circulação de capital, de pessoas e também temos localmente muitos bilíngues e não só, porque nós temos pessoas que percebem das duas culturas. Eu, por exemplo, sou macaense e nasci no meio das duas culturas, tenho descendência de ambos os lados e nós não cometemos, se calhar, erros em termos de quando estamos a fazer os negócios, não vamos cometer erros de ofender através de não perceber a cultura da outra parte. Portanto, isso foi no princípio, os primeiros anos. No que se refere aos setores econômico e comercial, o senhor poderia apresentar quais são os atuais desafios enfrentados pelas empresas de Macau e da parte continental chinesa entrarem no mercado global e alcançarem um desenvolvimento sustentável? Na verdade, hoje em dia os desafios são muitos e são diversificados. O que acontece é que o mundo internacional está bastante instável, tanto politicamente como economicamente. Para nós, o principal, claro, que é a parte da economia. O que acontece é que existem mudanças profundas, tanto na parte do consumidor, como existem os desafios macroeconómicos. Depois temos o desafio da língua, a barreira da língua, e temos a barreira cultural. Portanto, isso são coisas que nós em Macau podemos ajudar e temos essas vantagens na parte da língua e na parte cultural. Mas o facto é que as empresas chinesas hoje em dia procuram muito mais sair e internacionalizar e sabem que os países de língua portuguesa é um dos mercados ainda não muito explorados, portanto ainda tem muitas oportunidades. Mas como é que essas empresas conseguem, através de Macau, ir para lá? Muitas dessas empresas não sabem que Macau existe e tem essa função.
Depois, o segundo desafio é, mesmo sabendo, como é que conseguem arranjar parcerias ou empresas que prestem serviços que eles precisem e que sejam competitivos. Depois, o terceiro, mesmo depois de arranjar o parceiro local em Macau, qual é o melhor país dos países de língua portuguesa para os produtos ou serviços que eles querem prestar. E depois, chegando lá, como entrar em que parte do setor e do mercado. Isso são tudo coisas muito complicadas que é preciso, se calhar diria, cada uma delas é muito fácil, mas tudo junto torna muito complexo a operação. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma empresa chinesa quer ir para o Brasil. O Brasil é muito grande. Para qual estado é que deve ir? Qual é o que tem mais incentivos? E depois, para além dos incentivos, qual é o que tem melhor mercado, menor custo de produção, etc, etc. Portanto, são temas bastante difíceis de explicar em 2 minutos, mas que torna tanto torna a internacionalização um desafio maior, como também realça maior a vantagem que é Macau. E também deixa-me acrescentar uma parte que é, Macau, neste momento, precisa de diversificar a sua economia. E uma das áreas que nós queremos muito, embora não seja a internacionalização, mas a internacionalização é uma forma de diversificar o mercado, tanto saída como a entrada. E depois, nós temos agora a vantagem de estarmos integrados na Grande Baía. Para os que não percebem, a Grande Baía é um mercado com mais ou menos cerca de 100 milhões de habitantes. Portanto, é um mercado enorme para qualquer produto oriundo dos países de língua portuguesa. Mesmo o mercado chinês, quando vê a Grande Baía, sabe que se conseguir suceder aqui, porque é uma empresa bem sucedida. Depois, através de ter a Grande Baía, nós temos a ligação com as 9 cidades e as 2 regiões administrativas especiais, que é Hong Kong, Macau e as 9 cidades. O que torna que cada uma cidade depois tenha as suas vantagens para certas áreas e setor de serviços e produtos. Pode ser uma área financeira em Hong Kong ou Shenzhen. Depois temos Macau, que tem a plataforma com os países de língua portuguesa. Depois temos cada cidade com um setor diferente. Isso ajuda a que as pessoas que venham dos países de língua portuguesa não se percam, porque tal como o Brasil é muito grande, a China é ainda maior. Muito do que aconteceu antigamente era empresas que vinham de países de língua portuguesa entravam na China, mas depois perdiam-se, porque não sabiam se haveriam de começar em Xangai, ou se haveriam de concentrar os esforços em Chongqing, ou depois em Hefei, porque as pequenas e médias empresas não têm tanto pessoal para conseguir sustentar uma operação tão grande. Tendo a Grande Baía, eles podem primeiro entrar aqui e tentar adaptar os seus produtos e serviços até conseguirem suceder. E depois é que expandem para outras áreas. Portanto, a Grande Baía é digamos, veio dar a Macau uma vantagem que antes não tínhamos. O senhor nasceu em uma família multicultural. Sim. De que forma as diferentes culturas se encontram e se integram em sua vida? Como essa cultura familiar influenciou sua vida e seu trabalho? Claro, a minha vida familiar. Eu nasci no seio de uma família portuguesa e chinesa. Portanto, eu sou próprio macaense, sou 75% português e 25% chinês. Logo à mesa comecei a comer tanto chinês como português, falávamos chinês e português em casa, e a minha própria educação comecei pela escola primária em chinês, cantonês, escola secundária estudei no Liceu de Macau em português e depois
para a Universidade, primeiro fui para a Universidade Nova em Lisboa, mas depois deixei esse curso e fui para a Inglaterra estudar o meu curso superior. Portanto, essa passagem foi logo as 3 línguas. E depois, o facto de perceber as duas culturas, depois não torna a pessoa mais aberta a mais conceitos novos e diferentes, e torna a pessoa mais fácil de aceitar o que é diferente a nós. Isso é uma experiência que eu tive desde sempre, e eu vejo que quanto mais as pessoas têm contacto com culturas diferentes, mais são abertas e menos preconceitos têm. E depois, depois da parte cultural, houve quando eu cresci e fui para a parte do comércio, vi que podia levar isso tudo, que era a minha sabedoria e experiência de vida, para o setor comercial, e daí que é como nós agimos e atuamos, e que é uma parte de nós, é muito natural. Por ocasião do 25º aniversário do retorno de Macau à pátria, quais aspectos o senhor considera que Macau deveria melhorar no seu papel de plataforma para aprofundar ainda mais os laços entre Macau e os países lusófonos e mesmo a China e essas nações? Primeiro, tenho de frisar que Macau, nos últimos 25 anos, teve um crescimento económico fenomenal, quase que é um milagre, e que isso nunca teria acontecido se o que nós definimos de um país de 2 sistemas não tivesse funcionado na sua perfeição. Nós, em Macau, sabemos que as pessoas de Macau sabem que nós temos os nossos direitos e os nossos deveres definidos na lei básica. O que acontece é que tanto as pessoas de Macau continuam e precisamos de continuar a defender a lei básica. Isso não deveria melhorar, porque já temos feito muito bem e que temos de continuar. Segundo, para a plataforma dos países de língua portuguesa é expandir mais as áreas de atuação, porque neste momento o que já acontecia antes de 99, havia muito comércio na área dos enlatados, das comidas, dos vinhos, mas há muito mais negócio que pode acontecer através de Macau que não seja nessa área dos comestíveis. A nossa associação, por acaso, também tem tido mais que metade das empresas que vêm ter connosco e dos projetos não são em comestíveis, porque isso é uma área já muito desenvolvida e as pessoas se calhar já nem precisam de uma entidade como a nossa associação para facilitar a entrada no mercado para os chineses, no mercado lusófono e vice-versa. O que acontece é que nos comestíveis, hoje em dia existe muita informação na internet, pode-se procurar e tanto o produtor como o comprador encontram-se e conseguem fazer o seu negócio na internet. Para projetos mais complicados, por exemplo, em áreas que refere ao ambiente ou energias, painéis solares, são projetos muito mais envolventes, que é preciso, que não dá para ir a uma plataforma online e procurar o que é que eu preciso para entrar num projeto desses. Isso é preciso ainda entidades como a nossa associação, em procurar os membros certos para ajudar a facilitar a saída da China para um país lusófono e de ter a rede de contactos lá para integrar logo em projetos certos, porque senão também acontece que a empresa pode chegar ao país que quer, mas depois não encontra os projetos interessantes que sejam sustentáveis.
Logo, isso é um trabalho que eu creio que vai dar décadas para continuar a fazer e vai ser, se tudo correr bem, ainda vai ter de crescer muito